Capítulo 16. Rolei de um lado para o outro sem conseguir dormir. Não estava acostumada a ficar sozinha na cama. Ainda que Luca e eu quase não tenhamos nos falado nem feito sexo nos últimos 3 dias desde a nossa briga, sempre acabávamos nos braços um do outro no meio da noite. Claro que assim que acordávamos, nos afastávamos. Sentia falta da proximidade dele. Sentia falta de conversar com ele, de seus beijos, seu toque, sua língua quente entre as minhas pernas. Suspirei, ficando molhada. Eu não iria ceder. Por quanto tempo Luca conseguiria ficar sem sexo, afinal? E se ele não estivesse sem? E se ele tivesse voltado a foder a Grace? Ela supostamente estava na Inglaterra, mas e se não fosse bem assim? Ou talvez ele tenha encontrado outra mulher para foder. Olhei para o relógio. Eram quase 2 da manhã. Senti um peso no peito. Será que Luca desistiu tão fácil do nosso casamento? E por que não? Ele não conseguiu o que queria, meu corpo? Não era como se eu fosse a única pessoa que poderia dar o que ele queria. Ouvi um barulho no andar de baixo seguido por vozes alteradas. Romero era uma delas, a outra era de Luca. Saí com cuidado da cama e então do quarto, ainda de camisola. Congelei no topo da escada. As luzes estavam apagadas, mas a lua e os arranha-céus vizinhos proporcionavam iluminação suficiente para que eu pudesse ver o que estava acontecendo. Luca estrangulava Romero. Desci mais um degrau e Luca me viu, furioso e selvagem. O monstro estava de volta. Seus braços estavam cobertos de sangue. Romero parou de lutar quando se deu conta de que Luca era forte demais. Eu nunca trairia a família. Romero sufocou e tossiu. Eu sou leal. Eu morreria por você. Se eu fosse um traidor, Arya não estaria aqui, sã e salva. Ela estaria nas mãos da Bratva. Luca soltou Romero, que caiu de joelhos buscando ar. Desci o restante dos degraus, ignorando que Romero balançava a cabeça para mim. O que estava acontecendo? Luca nunca esteve tão transtornado. Saia, agora! Rosnou para Romero. Quando Romero não se mexeu, Luca o agarrou pelo colarinho e o arrastou para o elevador. Antes que as portas fechassem, o olhar preocupado de Romero me encontrou. Luca digitou um código no painel ao lado do elevador que o desativava e impedia que as pessoas viessem ao nosso apartamento. Depois se virou para mim. Não eram só os braços que estavam cobertos de sangue. Sua camisa também. Não havia nenhum buraco de bala na camisa ou na calça. Você está bem? Perguntei, mas mesmo sussurrando, parecia que falava alto naquele silêncio. Aproximei-me de Luca devagar. Seus olhos seguiam meus movimentos como um tigre observa um antílope. Uma pontada de estranha excitação me atingiu. Apesar do que presenciara, sabia que Luca não me machucaria de verdade. Quando eu estava quase alcançando, Luca veio e colou os lábios nos meus. Engasguei e ele enfiou a língua na minha boca. Rasgou minha camisola, arrancou-a do meu corpo. Quando ela caiu no chão, ele puxou minha calcinha de renda. Seu olhar faminto passeou sobre meu corpo, depois me arrastou para ele e mordeu meu pescoço, descendo até meu mamilo. Levei um susto pela dor e pela excitação. Eu deveria ter fugido como Luca me dissera certa vez, mas, na verdade, este lado dele me excitava, e isso falava mais alto do que meu medo, mesmo quando Luca me empurrou para o sofá e me fez inclinar sobre o encosto. Com uma mão, ele segurava meu pescoço, a outra deslizava pelas minhas dobras. Ele enfiou 2 dedos em mim e percebeu que eu estava molhada e dolorida. Soltei um suspiro pesado e minhas paredes internas fecharam-se em volta de seus dedos. Ele os tirou, e o ouvi abrir o cinto e descer o zíper da calça e tremi de medo e excitação. Luca mordeu minha nádega, minha lombar e meu ombro. Em seguida, enfiou seu membro inteiro em mim sem aviso. Gritei, mas Luca não hesitou. Encostou o peitoral nas minhas costas enquanto me segurava como uma presa. Depois,
Começou a meter rápido e duro. Mordi o lábio. Doía, mas também era gostoso. Toda vez que ele empurrava, alcançava um lugar profundo que me fazia sentir prazer. Luca colocou a mão lá embaixo, friccionando meu clitóris. Seu hálito quente estava no meu pescoço. Gritei, engasgando e gemendo. Dava para sentir a tensão aumentando. O som da respiração pesada de Luca e de seus grunhidos me excitava cada vez mais. Ele beliscava meu mamilo quase dolorosamente e mordia a base do meu pescoço. Vi estrelas aparecerem assim que explodi. Gritei o nome de Luca várias vezes enquanto tremia do auge do meu orgasmo, mas ele não diminuiu o ritmo. Ele entrava em mim forte e rápido, com os dedos persistentes no meu clitóris, assim como sua respiração que aumentava e logo gozei de novo, fragmentada em 1000 pedacinhos de prazer. Minhas pernas desabaram, mas Luca me prendeu entre o encosto e seu corpo. Grunhindo, ele agarrou meu quadril e me fodeu ainda mais forte. Amanhã eu estaria dolorida e cheia de hematomas, só que nem isso fez eu me importar. Quando ele tremeu, colado em mim, e mordeu o outro lado do meu pescoço, eu fiquei amolecida sobre o sofá, saciada e exausta demais para fazer qualquer coisa enquanto ele gozava em mim. Pensei que tinha acabado, mas Luca me pegou e me colocou no chão. Ele afastou minhas pernas uma da outra o máximo que conseguiu. Eu estava super sensível e não era possível que eu conseguisse gozar mais uma vez, mas os olhos de Luca me prenderam com aquela intensidade. Ele agarrou meus pulsos e empurrou meus braços para cima da minha cabeça. Depois passou 2 dedos pelas minhas dobras para frente e para trás. Fiz círculos na minha abertura e os enfiou pouco a pouco. Revirei os olhos enquanto ele metia os dedos em mim numa lentidão agoniante. Minhas paredes internas fecharam em volta de seus dedos e ouvi sons vindos do fundo da minha garganta que não sabia o que eram. Ele não encostou em meu clitóris, só me fodeu com os dedos, mantendo um olhar intenso. Isso é uma porra de uma mentira? Perguntou com rispidez, brincando com os dedos dentro de mim e me fez engasgar de prazer. Diga, Arya. Diga que você gosta disso tanto quanto eu. O desespero em sua voz me assustou. Brincou com os dedos mais uma vez e eu gemi. Sim, Luca, eu gosto. Ele friccionava meu clitóris com o polegar e arranquei minhas costas saindo do chão, mas ele tirou o polegar, apesar dos meus grunhidos de protesto, e continuou metendo os dedos em mim. Então você mentiu? Por quê? A necessidade dele estava me deixando louca. Queria que ele tocasse meu clitóris, queria que ele metesse os dedos mais rápido, queria que ele me fodesse. Sim, eu menti. Eu me contorci, querendo soltar minhas mãos para alcançar seu pau. Ele já estava duro e eu queria convencê-lo a parar de me torturar, mas ele era muito forte e implacável. Por quê? Grunhiu. Parou de mexer os dedos e a minha vontade foi de gritar de frustração. Menti porque odeio amar você, porque odeio que você seja capaz de me machucar sem nem encostar um dedo em mim, porque me odeio por te amar mesmo que você não me ame também. Lucas soltou meus pulsos, seu olhar sombrio era de dúvida. Eu não queria falar. Alcancei sua ereção e apertei forte. Agora me fode. Ele agarrou minhas pernas e me puxou para ele, colocando meus pés em seus ombros, e então deslizou para dentro de mim em uma única e forte estocada e gozei nele. Meus músculos contraíram-se, tão apertados ao redor de seu pau que ele grunhiu. Ele me fodeu ainda mais forte, e eu arranhei o chão de madeira, fechando os olhos bem apertados. Estava me desfazendo em prazer e sentimentos. Minhas costas roçavam no chão duro. Eu estava dolorida e minhas pernas rígidas, mas gozei outra vez quando Luca atingiu seu clímax e então eu apaguei. O meu corpo inteiro doía. Gemi quando me mexi e me dei conta de que estava deitada na nossa cama.
Luca deve ter me carregado para cima na noite passada. Abri os olhos e vi Luca me observando com um olhar estranho. O que foi que eu fiz? Perguntou sussurrando. Franzi a testa, depois olhei para o meu corpo. Estava descoberta, revelando-o inteiro e à prova do que fizemos na noite passada. Havia marcas de dedos no meu quadril e nos meus pulsos. Meu pescoço e meus ombros estavam sensíveis onde Luca havia me dado chupões e minhas coxas vermelhas pelo atrito. Eu estava horrível. Sentei e me retraí por causa da dor aguda entre as minhas pernas. No entanto, eu não me arrependia de nada. Nem sempre eu queria essa violência toda, mas de vez em quando era uma mudança de ares bem-vinda. Arya, me diga, por favor, fui eu que... Procurei seus olhos tentando descobrir sobre o que ele estava falando. Em seu rosto, a autodepreciação era evidente. Logo percebi em que ele estava pensando. Você não lembra? Eu me lembro de fragmentos, de te manter encurralada. A voz dele ficou presa. Ele não me tocou. Na verdade, se encolheu na beira da cama o mais longe possível de mim. Parecia exausto e destruído. Você não me machucou. Ele avistou os hematomas. Não minta para mim. Ajoelhei e fui até ele, mesmo ele se retraindo. Você foi um pouco mais bruto que o normal, mas eu quis. Eu gostei. Luca não disse nada, porém dava para notar que ele não acreditava em mim. Não mesmo, Luca. Dei um beijo em seu rosto e abaixei a voz. Gozei umas 4 vezes, pelo menos. Não me lembro exatamente de tudo. Desmaiei por causa da sobrecarga sensorial. O alívio levou embora um pouco da escuridão nos olhos de Luca. Só que eu fiquei surpresa por ele não ter implicado comigo por causa do comentário. Não entendo o que deu em você. Até atacou Romero. Meu pai está morto. Dei um pulo. O quê? Como? Ontem à noite. Ele jantava num pequeno restaurante no Brooklyn quando um atirador de elite meteu uma bala na cabeça dele. E sua madrasta? Ela não estava com ele. A amante estava. Ela também foi baleada, provavelmente porque a Bratva pensou que era a esposa dele. Alguém deve ter contado onde encontrá-lo. Poucas pessoas sabiam que ele frequentava aquele lugar. Ele estava disfarçado. Impossível ter sido reconhecido por alguém. Tem que ter um traidor entre nós.